Agora, emitido em Miami, no sul dos Estados Unidos. Eu sou Orlando Fonseca, vos falo, como sempre, desde a lindíssima cidade de Miami, no estado da Flórida, aqui na costa do Sol, no Atlântico Norte, nos Estados Unidos. Muito bom dia, muito boa tarde, boa noite, conforme for a hora, para toda a audiência ali no mundo lusófono, especialmente em África, Ásia, América Latina e Europa, nomeadamente Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Brasil, Portugal, Timor-Leste, Macau, Goa e partes do Sri Lanka. Hoje é domingo 2 de abril do ano de 2023. Saibam todos que para mim é um prazer imenso precisar entrar nas vossas casas através da maior rede social mundial, YouTube, para vos servir e logo servir o nosso lindo país, a República de Angola. Vos rogo para que acessem os vídeos vossos Esperta Angola e não se esqueçam de subscrever, partilhar o vosso único canal digital, o único aqui no Ocidente, e dedicado à reconciliação entre todos os filhos e os sem-voz em Angola, com vista a que juntos coloquemos um grãozinho de areia neste processo de paz, neste processo, melhor dito, de reconciliação entre todos os filhos e filhas de Angola, incluindo agora presidente nomeado de Angola, General João Lourenço. Se você nunca teve ainda acesso a esse grande show de notícias, te sugiro para que dê uma olhada no YouTube e te prometo que jamais deixarás de acompanhar as boas-vindas, novas, melhor dito, vindas de Miami, no sul dos Estados Unidos e desde Miami para o mundo lusófono, porque só aqui e só será aqui onde você escutará verdades que nunca escutará em nenhum outro canal digital, incluindo análises do ponto de vista científico sobre o tema angolano. Esse aqui o ponto de vista do texto Esperta Angola. Por que razão o general João Lourenço não pode sair do casuno, mas também não pode continuar no poder ali na Cidade Alta, em Luanda? A estupidez consiste na ausência de inteligência, da compreensão, da arterice, da sagacidade por parte do homem. A estupidez pode ser preluxa, congênita e ou relativa. Este paradigma ou qualidade pode ser atribuída em relação às ações de um indivíduo, crenças ou suas crenças, melhor dito, suas palavras, etc. Similar desidrato pode ser referido do ponto de vista do uso inadequado de juízo ou a insensibilidade a nuances por parte de alguém que se julga ser inteligente. Sempre e quando certos comportamentos prenhes de opiniões fortes, incluindo crenças rígidas, capazes de desviar o homem ou os homens, mesmo que sejam inteligentes, desde que os leva ao seu descarrilamento dos patamares dos valores étnicos ou dos usos dos bons costumes, mergulham na estupidez. Geralmente, pessoas estúpidas se tornam cegas, surdas e mudas perante evidências contrárias, em virtude de elas julgarem enganosamente, de maneira casmurra, de que evidências, entre aspas, coletadas entre elas próprias, com vista a sustentar que suas ideias ou suas crenças são as mais adequadas para a tomada das decisões finais em relação ao que julgam serem soluções dos problemas, etc. Matis van Boxel, na sua obra denominada The Encyclopedia of Stupidity, ou a Enciclopédia da Estupidez, afirma, e cito: a estupidez é o fundamento da nossa civilização, e que ninguém é suficiente ou suficientemente inteligente para compreender quão estúpido é. Fim de citação. Para efeito, desde a independência de Angola, do regime dos colonistas portugueses, a nossa pérola adormecida, entre aspas, do Sueste da África, Angola vem sendo sucessivamente governada pela ditadura marxista dos comunistas do MPLA, que ironicamente nos últimos quase 50 anos ou meio século acumularam 3 ditadores sanguinários em Angola, que como consequência viriam substituir o regime retrógrado de Lisboa do então primeiro-ministro luso António de Oliveira Salazar, 1889-1970. Na verdade, o MPLA
simplesmente construiu em Luanda uma copiosa e brutal neocolonização que se consubstancia em escravizar os angolanos. Para efeito, hoje os povos de Angola, constituídos maioritariamente por jovens, eles têm pago um preço muito mais caro para serem livres em Angola. Provavelmente tal preço costuma ser pago de maneira mais brutal do que no tempo do regime de Salazar. Na verdade, se ontem o regime colonial de Lisboa obrigava os angolanos ao desterro ou asilo às torturas, incluindo aos massacres, etc., hoje, com os marxistas comunistas narcotraficantes da oligarquia de Luanda no poder, fazem o mesmo e, ou provavelmente muito pior, que fazia Oliveira Salazar aos angolanos que ousarem o exercício da liberdade em Angola. Os nossos jovens angolanos correm hoje o risco diário e permanente em Angola de sacrificar suas carreiras profissionais. Melhor dito, correm o risco diário e permanente em Angola de sacrificar suas carreiras profissionais ou perderem o pão para os seus filhos se eles optarem pelo exercício da cidadania ou da liberdade, particularmente ali em Angola ou em Luanda, etc. Para completar, o general João Lourenço, o atual terceiro ditador produzido pelo UNPLA, os marxistas narcotraficantes da oligarquia de Luanda, na verdade, João Lourenço provavelmente deve ser o pior tirano alguma vez visto em Angola, que os do MPLA hajam criado para lá dos massacres de 27 de maio de 1977, que vinham a ser levados a cabo pelas forças armadas comunistas marxistas dos irmãos Castro da Havana, Cuba, sob ordens do primeiro ditador angolano Antônio Agostinho Neto. De facto, os poderes públicos em Luanda, nomeadamente o poder político, incluindo a justiça ou, particularmente, o poder executivo ou o executivo, entre aspas, encabeçado pelo novo dono disto tudo, o general João Lourenço costuma amar muito as pessoas e ou os angolanos que andam com a cabeça atada até na cintura, que só costumam ter o hábito de dizer amém ou yes man, entre aspas, a tudo o que diz ou faz, etc. O Brutamontes de Luanda gelou que eles costumam ter o hábito de chamar erroneamente como sendo o líder clarividente. Porém, que fique claro para todos os angolanos pensantes e não pensantes de que o medo é o maior aliado dos inimigos da liberdade. Nicolau Maquiavel, numa das suas grandes obras, afirma, e cito, um povo que aceita passivamente a corrupção e os corruptos não merece liberdade, merece a escravidão. Um país de cujas leis são lenientes e beneficiam bandidos não tem vocação para a liberdade. Seu povo é escravo por natureza. Fim de citação. Porém, a boa notícia para todos os angolanos é de que o general João Lourenço certamente agora parece haver se dado conta tardiamente estar mergulhado num dilema sem precedentes, por haver chegado ao poder e simplesmente se haver dedicado a combater os seus próprios correligionários do MPLA nos últimos 4 anos e 7 meses do seu fracassado consulado ali em Luanda. Logo, gelou estupidamente ao construir muros em Luanda em lugar da promoção das necessárias pontes para o diálogo, razão pela qual agora João Lourenço não pode continuar no poder ali no caso dos mais bons do MPLA, dos marxistas narcotraficantes da oligarquia de Luanda, ao mesmo tempo que João Lourenço também já não pode mais prevalecer ali no Casuno, na Cidade Alta, em Luanda, porque se ele largar o poder, João Lourenço simplesmente corre o risco de ser detido e logo enfiado ali nas cadeias de São Paulo, em Luanda. Porém, se contrariamente Geló continuar a prevalecer no Casuno, certamente vai continuar a enfrentar a fúria dos mais de 40 milhões de angolanos que se encontram agastados com as práticas criminosas levadas a cabo pelo general João Lourenço sobre os povos escravizados pelo regime dos neocolonialistas marxistas narcotraficantes, dos marxistas de Luanda. Foi o ponto de vista do Teo Desperta Angola, desde a linda cidade de Miami, no sul dos Estados Unidos.
E depois, do ponto de vista do Desperta Angola, eis aqui as notícias de Angola. A maior parte dos membros do Bureau Político do MPLA que estiveram reunidos recentemente em Luanda disseram que o amigo general João Lourenço, brigadeiro delinquente confessado João Leonardo, o chefe do Tribunal Supremo do regime marxista de Luanda, deixou de ter condições para continuar a chefiar a Suprema Corte de Angola. Não é demais lembrar de que, apesar de João Leonardo haver sido excluído pelos seus colegas dos plenários do Conselho Superior da Magistratura Judicial, a verdade é que o general João Lourenço simplesmente ignorou as deliberações do Conselho Superior da Magistratura Judicial e logo substituiu recentemente, de maneira subtil, os 8 juízes do Conselho Superior da Magistratura Judicial que teriam expulsado João Leonardo por outros 8 juízes, melhor dito, saídos de um concurso público falso, alegando um suposto artigo 75 da Constituição Atípica dos marxistas de Luanda, que, segundo João Lourenço, lhe dá poderes para o controle dos órgãos de justiça em Angola. O presidente do Tribunal Supremo do regime general João Lourenço, o sem-vergonha brigadeiro delinquente confessado João Leonardo, sob ordens do general João Lourenço, abriu um processo-crime contra os 8 juízes conselheiros do Conselho Superior da Magistratura Judicial, incluindo Laurinda Prazeres Cardoso Monteiro, presidente do Tribunal Constitucional de Angola, que o afastaram dos plenários do Conselho Superior da Magistratura Judicial. João Leonardo, que continua a ter apoio político de João Lourenço, razão pela qual GLO, repito, teria substituído recentemente de maneira subtil os 8 juízes leais à defesa da Constituição. Logo, João Leonardo acha que o seu poder teria sido recuperado na maior corte angolana. Em virtude dos 8 juízes conselheiros saídos do concurso público falso, agora nomeados pelo presidente inocente general João Lourenço, terem uma dívida moral para com o delinquente confessado João Leonardo, porque foi o Joel que teria convencido João Lourenço a nomear juízes doces aos seus interesses e aos interesses do general João Lourenço na justiça corrupta de Luanda. Logo, os processos crimes que João Leonardo leva a cabo contra estes juízes conselheiros têm apoio tácito do próprio João Lourenço, mas não está claro se eles têm o apoio do MPLA. Entretanto, João Leonardo, ironicamente, se encontra numa situação delicada por conta da crise provocada por ele e pelo João Lourenço, e que aumentou mais lenha na fogueira ao reforçar o apoio do seu amigo João Leonardo quando nomeou os 8 juízes conselheiros com vista a evitarem o levantamento das imunidades de João Leonardo, que está a ser investigado na PGR, no processo crime número 9240223, na Direção de Investigação e Ação Penal, DIAP, que o investigam em vários crimes, incluindo a venda de sentenças, a corrupção, peculato, associação criminosa, etc. Um grupo de juízes respeitados, ou melhor dito, um grupo dos mais respeitados juízes conselheiros jubilados de Angola, escreveu recentemente uma carta pedindo audiência com vista a ser recebidos pelo ditador João Lourenço para dar o seu parecer sobre o estado caótico que se encontra a justiça em Angola. Para o efeito, os juízes, nomeadamente Raul Carlos Vasquez Araújo e Luísa Bebiana de Almeida Sebastião G, encabeçam a iniciativa de cuja carta foi remetida na Cidade Alta, em Luanda. Porém, não está claro se o general João Lourenço irá ou não responder positivamente a essa missiva. Em causa está o facto do sistema judicial angolano se encontrar numa crise institucional provocada por conta dos escândalos envolvendo os presidentes do Tribunal Supremo João Leonardo e do Tribunal Constitucional, ou Tribunal de Contas, melhor dito, senhora Isalgina Gamboa. Olha, compatriotas, o presidente João Lourenço, não é? Se vocês não sabiam, a toda a audiência, não é? Desperta Angola, que se ainda não estão informados, presentemente João Lourenço está completamente isolado em Luanda, está sozinho, não é? Nenhuma pessoa em sua sã consciência, dentro do próprio MPLA, está mais que o João Lourenço. Porque a ideia é que todos vocês sabem que o João chegou ali, não é? Ele, nos primeiros dias da sua governação, não é? Enganou todo mundo com promessas falsas, não é? Para 4 meses depois, ou um pouco mais, ele, não é? Vir iniciar uma luta sem quartel, melhor dito, contra aquele que lhe deixou o poder, não é? À toa, de boa graça,
o finado ex-presidente José Eduardo Santos, sua família e todos os seus seguidores. Razão pela qual, não é, grandes figuras do MPLA como França Ndalo, não é, incluindo alguns generais como Beto Gangamba, viriam ser algemados ali, né? E aí começaria a luta, não é? Ou melhor, o uso das ferramentas de Estado por parte de João Lourenço, não é? Simplesmente, não é? Que ele usou para perseguir os seus inimigos, incluindo o seu inimigo visceral, o finado presidente Santos, por conta de ciúmes patológicos, né? Como todo mundo sabe, isto é público, da dona Ana Afonso Dias dos Santos. Portanto, o Lourenço não veio combater a corrupção, senão combater os seus próprios correligionários do MPLA, né? E que faziam parte de seguidores de Santos, não é? Repito, usou as ferramentas de Estado simplesmente para combater os seus inimigos do MPLA, não é? Para se manter no poder, não é? Razão pela qual vocês, todo mundo sabe hoje, os filhos de Eduardo Santos de bandada, não é? Repito, líderes do MPLA, como o general França Ndalo, não é? Como, por exemplo, o Álvaro de Boa Vida Neto, entre outros ali, o próprio Dino Matroce e muitos ali, a lista é interminável, que o João Lourenço mandou para o olho da rua, né? Razão pela qual, no final de 4 anos e 7 meses, ele, apesar de haver perdido as eleições, né, teve que, digamos, usar o seu amigo, o Barão, que todo mundo conhece, melhor dito, do ponto de vista interno e externo, né? O seu amigo Eugênio César Laborinho, né? O verdadeiro barão, o principal, melhor dito, barão da droga, se vocês quiserem, ali em Angola, e que tem distribuído, não é, drogas em todo lado, né? Incluindo ali no Mar das Canárias, no Reino de Espanha, né? Tanto o Laborinho, como vocês sabem, viria trazer aí o exército, um tanque, melhor dito, um mar de exército aí, armado até os dentes, né? E obrigariam a Laurinda Prazeres Cardoso Monteiro, né, a nomear o João Lourenço quando havia perdido as eleições. Portanto, passados 7 meses, ou quase 1 ano, se não me engano, né, melhor dito, depois que tiveram lugar as eleições, né, o João Lourenço não tem outra alternativa, porque ele sabe que ele cometeu um monte de crimes, né, disparou contra todo mundo, não é, substituiu o Matapalo, não é, sobre todas as empresas da Isabel dos Santos e dos outros aí em Angola, né, tomou conta da economia, agora tomou conta da instituição de justiça, não é? Que ele está a alegar que tem um artigo 75 que lhe dá poderes para tomar conta de tudo em Angola. Portanto, o João criou todas as condições para não sair mais do poder, né? E porque fez tantos inimigos que ele costuma ter o hábito de disparar por todas as direções, em todo lado. Então, o João não tem condições para deixar o casulo, não é? Mas também a ideia é que ele não pode, não é, para todos os efeitos, sair dali, né? Porque ele sabe que se ele sair, vai preso. Porque Angola, a nossa cultura hoje em dia, naquele país, não é de perdoar uns e outros ali. A cultura é que o João chegou, começou a perder os outros e ele também espera ser preso se ele se atrever a deixar o poder. Razão pela qual ele está fazendo tudo ali no MPLA para mudar a Constituição, não é? Às vezes ensaia o paradigma de ele querer ser o vice-presidente de Angola e colocar essa senhora, que eu às vezes esqueço o nome dela, vice-presidente, né? Que se calhar chama-se Esperança. Às vezes a mim não me interessa estar nem a decorar nomes de bandidos, mas essa senhora Esperança, parece-me que o João Lourenço já tem estado a cogitar a colocá-la como sendo a presidente ou a candidata presidencial para 2027 e o João Lourenço ficar vice-presidente. Todas essas artimanhas que ele tem ensaiado aí no MPLA não tem colhido, não é? Principalmente dentro do próprio MPLA, onde ele criou só inimigos e hoje, repito, ninguém, em sua sã consciência, está mais com o general Lourenço, não é? Ali, principalmente dentro do MPLA, numa guerra, não é? Sem quartel, que ele próprio iniciou ali dentro do interior, não é? Do partido dos camaradas, né? Onde o camarada João Lourenço não tem alguma, ou seja, alternativa alguma para poder continuar, não é? A nos desgovernar ali na República de Angola. Portanto, a ideia é que atualmente, não é? Se vocês não sabiam, o João Lourenço não tem mais alternativa, não é? Porque ninguém, incluindo, repito, dentro do próprio MPLA, sempre e quando, não é, esteja em sua sã consciência, já ninguém apoia mais o João Lourenço. Na verdade,
a sua brutal incompetência, não é? Traduzida na gritante ausência de espírito de liderança, conduziu agora o João Lourenço, não é? Num beco sem saída, quando Gelo sabe que o seu amigo João Leonardo está muito mais lambuzado em crimes diversos ali na Corte Suprema, incluindo a venda, sentenças, etc. O João Lourenço, não é? Decide nomear outros juízes conselheiros que agora apoiam o seu cúmplice João Leonardo ali na Corte Suprema, não é? E isto só significa que o general João Lourenço usurpou, não é, o poder judiciário e, como consequência, fez, não é, desembocar Angola atualmente numa confessada ditadura, né? E o pior é que o João Lourenço está tão obcecado pelo poder, de sorte que não escuta mais ninguém em Luanda, incluindo os do MPLA, os seus próprios juízes constitucionalistas do MPLA, ele não escuta ninguém, não é? Incluindo, repito, os seus próprios correligionários do MPLA. Razão pela qual, né, não responde nem mesmo, não é, uma simples carta de juízes jubilados do próprio MPLA, que pretende, não é, dar a sua opinião sobre a atual hecatombe que se verifica em Angola, do ponto de vista do sistema judicial, né? Ali, a juíza, digamos, a respeitada juíza, a respeitada juíza Luzia Sebastião, não é? Uma grande mulher, ali assim, do sistema judicial angolano, né? Uma das mais respeitadas, está querendo dar a sua própria opinião ali em relação à maneira como a justiça angolana caminha. Infelizmente, o casmurro de João Lourenço está a confundir, não é, todos nós em Angola como sendo idiotas, mas eu vos garanto, João Lourenço está fora do poder. Acontece o que acontecer, não é? A ideia é que ele, se ele quer sair naquele país, na cidade alta, melhor dito, e no Casulos, mas vão MPLA com o seu próprio pé, ele deveria juntar as suas coisas, não é? E ir para Dubai se juntar ao seu amigo Manuel Vicente, se ele não quiser ter sorte pior ali em Luanda. E antes de terminar esse noticiário, eu gostaria de chamar a atenção aqui ao líder da UNITA, o engenheiro Costa. Olha, eu, presentemente, não é? Eu vou hoje, pela segunda vez, repetir isso. Eu não tenho nada que me diga que o engenheiro Costa haja sido comprado pelo MPLA, como eu tinha com o ex-presidente da UNITA, não é? O Isaías Macova. Mas olha, estão a soar denúncias ali em Angola, não é? Que não têm, para mim, elas não têm muita substância, por, repito, eu não ter quaisquer dados documentais que me digam que o engenheiro Costa haja sido comprado pelo MPLA. Mas se isso ocorreu, provas documentais, melhor dito, vão me chegar, né? Mas eu gostaria de chamar a atenção ao engenheiro Costa o seguinte: praticamente, não é? Todos os ativistas presos foram postos fora da cadeia, incluindo o Zeca Kamushima, né? E o jovem Luther King, não é? Luther Campos da Silva King. Portanto, a ideia é que o transneutro, não é? Segundo as denúncias dos ativistas que estão ali, não é? Em surdina, não é? E que me estão a chegar aqui no sul da Flórida, hoje de manhã, por exemplo, vieram e falaram, é de que o transneutro está sendo sacrificado na cadeia pelo MPLA e pela UNITA. Por quê? Porque quando o rapaz foi julgado ali, teria dito publicamente, ou teria questionado, né, vou usar esse termo, publicamente o engenheiro Costa, por que razão haviam tomado os seus assentos no Parlamento, se eles tinham ganho as eleições, por que razão que eles não pressionaram o MPLA. Tanto, estas palavras, segundo os ativistas em Luanda, não vou citar nomes, levaram o engenheiro Costa a combinar ou seja, a agir de maneira subtil em relação ao MPLA para que o transneutro tivesse sido mantido na prisão até agora. Eu não estou aqui para acusar publicamente o engenheiro Costa, mas sim estou aqui para chamar a atenção para que, como líder da oposição, não é, tenha muito cuidado, né, em agir, não é, quando em defesa, não é, dos ativistas tratados em Angola. Porque, de facto, não é segredo para ninguém de que a sobrevivência da UNITA depende, não é, do orçamento geral do Estado.
Logo, não é? A UNITA coexiste com o MPLA no Parlamento e em todas as instituições do Estado. Portanto, se isso não for encarado, eu diria, com certo pragmatismo, o engenheiro Costa corre o risco de ser enfiado no mesmo saco que o João Lourenço. Né? Não estou aqui, repito, a acusar nada ao engenheiro Costa, mas simplesmente estou aqui para, eu diria, entre aspas, aconselhá-lo para que não cometa, não é? Eu diria, entre aspas, asneiras, né? Que pode levá-lo, que pode levar numa situação talvez muito pior que aquela que vimos ao Samacuva em Angola. Porque, de facto, é muito estranho que o Tenâncio Neutro continua preso ali e nos pronunciamentos do engenheiro Costa, os últimos pronunciamentos ali, quando se referiu a favor dos ativistas, o engenheiro Costa nunca pronunciou a palavra, não é? Ou seja, o nome, melhor dito, do rapaz Tenâncio Neutro, que já ainda está preso em Angola, não é? Isso número um. Número dois, Angola hoje, isso que fica claro para todos, não necessita de partidos políticos. Por quê? Angola necessita de alvore, regresso ao alvore, e necessita de escrever uma Constituição da República, não é? Necessita de uma Assembleia Constituinte seguida, não é? Que os nossos juristas respeitados em Angola sejam chamados para que se escreva uma Constituição da República onde todos os povos de Angola se possam rever. Porque, segundo as palavras do próprio Dr. Savimbi, quando ainda estava em vida, naturalmente, né? Quando ele, eu cito, quando o MPLA, não é? Pensa em, digamos, pensa em tribalismo, ou fala em tribalismo, segundo o Dr. Savimbi, dizia que pensava na UNITA. E tinha razão, porque a ideia é que quando a UNITA foi criada no sul de Angola. A EFRA lá foi criada no norte de Angola. E o MPLA teria sido criada no centro, né? Em Luanda. Por outras palavras, enquanto a EFRA lá era dos Macongos, né? A UNITA é dos Umbundos e a EFRA lá, melhor dito, e o MPLA, não é? É dos Quimbundos. Tanto isto não tem nada a ver com tribalismo, mas tem a ver, não é? Com autoestima, não é? Eu diria territorial, né? Ou se quiserem, étnica, né? Angola foi criada, ou os três movimentos de libertação de Angola foram criados tal como Angola é, não é? Tanto, esta é a ideia principal que levaram os nossos mais velhos, Agostinho Neto, Walter Roberto e Jonas Savimbi, não é? No pensamento deles, criaram os três movimentos, não é? Constituídos pelos três grupos étnicos mais importantes de Angola. Hoje, com o andar do tempo, Angola, não é? Eu diria que, entre aspas, não está interessada em rever-se em carros alegóricos partidários, incluindo a UNITA e o MPLA. Mas sim, Angola necessita regressar, não é? Ao alvore, né? Para que, repito, haja a criação de uma Assembleia Constituinte no país, onde todo mundo se vai rever. Os que não têm partido também. Porque ninguém é obrigado a ser a UNITA, a ser o MPLA, aí, naquele país. Né? Portanto, este país deve reger-se, não é? Entre aspas, na união, não é? De todos os povos de Angola, o UPA. Né? Não é? Porque, de facto, nós temos assistido uma confusão muito grande em Angola, não é? Por exemplo, esse caso do Tenâncio Neutro é um caso que salta à vista. Muita gente em Angola, e mesmo Luther King saiu, desde que Luther King saiu, nunca se pronunciou. Por quê? Porque ele está a obedecer à disciplina partidária da UNITA. Já não estamos a ver o mesmo Luther King que nós víamos, não é? Não estou a criticar o miúdo, né? Luther King, mas se você quiser escutar a verdade, esta é a verdade que você deve escutar no Desperta Angola. Tanto o país não necessita, repito, de rever-se em carros alegóricos partidários. Porque aí somos muitos que não temos partidos. Tanto o MPLA e a UNITA têm que deixar, não é? Eu diria, de sequestrar os angolanos, né? Nos partidos políticos que, na verdade, em muitos casos aí, não é? Quer de um lado e do outro, ou quer da UNITA, como no MPLA, mesmo certos militares da UNITA, às vezes nem sequer conhecem que tipo de acordos a UNITA e o MPLA têm assinado entre eles aí debaixo da mesa, e que às vezes muitos militantes, quando acordam, não é? Já há problemas aí, quer no MPLA, quer na UNITA, e isto também tem criado problemas no nosso lindo país. Angola, repito, pode, sim, vai continuar a ter esses partidos, mas ninguém é obrigado a ser
do MPLA ou Serra Unida, porque de facto ali há muito... ou seja, Angola tem estado a atrasar-se por causa desses carros alegóricos. Nosso país não necessita de líderes, não é? Deste movimento bipartidário, não é? Eu diria que só está a atrasar o nosso país, porque na hora, não é? Às vezes, num dia a gente vê o engenheiro Costa ou qualquer outro membro da UNITA, digamos assim, a criticar o MPLA, no outro dia vimos as pessoas caladas, não é? Há pouco tempo víamos o Luther King, era um ativista ativo, hoje está calado, está todo gordinho ali, não é? Não estou, repito, a criticar o rapaz, mas a ideia é que ele está, na minha opinião, não é? Se vocês quiserem escutar a verdade, a defender disciplina partidária do partido dele, a UNITA. Razão pela qual, repito, o jovem Tenance Neutro está esquecido, não é? Ali nas masmorras, não é assim, do presidente Lourenço, porque ele foi condenado, não é? E a sua prisão foi suspensa. Agora a pergunta de 1 milhão é a seguinte: por que razão é que ele não sai? Por que razão é que a UNITA nunca se referiu desse rapaz, se eles estão a defender todos os ativistas políticos ali em Angola, incluindo o Tenance Neutro? Portanto, são situações, não é? Que não pode escapar a nenhum pensante, não é? E repito, Angola é o país de todos nós ali e temos que conviver com as nossas diferenças todas ali naquele país e não precisamos, repito, de carros alegóricos, não é? Para nós nos revermos naquele país, não é? A ideia é que todos nós temos que pensar Angola juntos, não é? Com as nossas diferenças, quer sejam os que pertencem aos carros alegóricos, incluindo a UNITA e o MPLA, quer nós que somos simplesmente neutros, né? E que não temos partidos políticos, né? Mas que somos angolanos e devemos todos, repito, nos rever, não é? Portanto, com todo o respeito que eu tenho no Engenheiro Costa, mas este é o meu pensamento em relação ao rapaz, Tenance Neutro. Portanto, eu aqui peço a todos os ativistas, não é? Em Angola, e que comungam as ideias da angolanidade para que parem o país, não é? Parem o país por uma semana, como aconteceu nos últimos 2, 3 dias, a favor do jovem Tenance Neutro, não é? Porque também, e para terminar, o narcotraficante do engenheiro, do general Laborinho, já esteve na prisão de Viana, na prisão de São Paulo, onde se encontra o Tenance Neutro, mais de 2 vezes, não é? A querer convencer o miúdo para que ele seja um outro Luther King ali, não é? E obedecer o brutamonte João Lourenço para que ele possa, não é? Ele chegou a dizer ali que dependia dele próprio se quisesse sair da cadeia. Portanto, estamos em presença de bandidos que estão a nos governar ali, não é? E que estão simplesmente a roubar a liberdade do rapaz, como se o rapaz tivesse cometido algum crime, quando o crime dele foi simplesmente porque ele sentiu fome, né? Enfim, e reclamou por conta da fome e está lá a sofrer. Portanto, nosso país está sendo, eu diria, vandalizado por bandidos, não é? Que nada mais não sabem senão os cargos ali. Ali estão a lutar cargos em Angola, estão a lutar pelos cargos e não é? E não por Angola, não é? Que seja uma Angola para todos, onde todos os angolanos possam se sentir bem na sua própria terra, não é? Portanto, a ideia, repito, e para terminar, é que tem de haver regresso ao Alvor, porque os angolanos não são obrigados a se rever, quer na UNITA, quanto no EPLA, não é? Até porque esses 2 partidos já deviam ter, na minha opinião, não é, definido as suas crenças, se passa o termo, porque movimentos de libertação, isso já faz parte do passado. Tudo que havia que se libertar em Angola já se libertou, não é? Eles têm que definir algum tipo, a filosofia da sua existência ali, né? Portanto, a ideia é que, repito, não vale a pena estarmos a obrigar as pessoas a ser disto ou daquilo, porque somos todos angolanos ali, e cada angolano devia, eu diria, ser respeitado tal como ele é, não é? Os partidários, não partidários, os cristãos, não cristãos, etc, não é? Se o objetivo é tocarmos nosso país para frente. Portanto, termina aqui essa edição do Teu Desperta Angola. Hoje é domingo, 2 de abril de 2023. Se você me escuta, onde quer que você me escuta, desde Belize, Adange, Gteche, ou se você estiver em Pinda, no nosso lindo estado de Mbanza, Congo, para o Quilquango, ali em Sanza, Pombo, e em Aonso, que é um botequeno, Zambi, Calusambula, Kanga, Angola, que é um botequeno, Zambi, Calusambula. Se você estiver desde Sanza, Pombo, para o sul de Angola, onde quer que você me escuta, desde Lubito ao Luau, a vocês todos agradeço imensamente. Se vocês estiverem aqui mesmo, Key West, a 90 milhas da Havana, para o Main State,
Eu vos agradeço a todos vocês, onde quer que vocês estejam na costa do oeste dos Estados Unidos, para a costa do leste, na cidade grande, Mansai, Nova York. A todos vocês agradeço imensamente. Onde quer que vocês estejam, aí na cidade de Luanda, vocês podem estar, onde quer que estejam, aí na Mutamba, em Ngobota, no Benfica, onde quer que vocês estejam, aí na cidade de Luanda. A todos vocês agradeço imensamente. Você pode estar na Grande Lisboa, ali em todo Portugal continental, ou na cidade invicta do Porto, onde quer que você se encontre. Você pode estar, se calhar, no Hemisfério Sul, aí na República Federativa do Brasil. E desde lá para o norte do planeta, aí no Japão. Você pode estar no Oriente Médio, onde quer que você se encontre, aí na Terra Santa, aí assim, desde o Oriente Médio para cá, para o Ocidente. A todos vocês agradeço imensamente. E muito obrigado por escolherem o vosso Esperta Angola. Orem pelo nosso país. Você esteve no culto. Ou se você, se calhar, ainda está no culto a esta hora, orem pelo nosso país, e orem pelas nossas lideranças todas, incluindo o Engenheiro Costa, incluindo, digamos, a todas as nossas lideranças, melhor dito, incluindo o Engenheiro Costa, o presidente Lourenço e a outra família do outro lado da ilha, do Santista. Orem por todas as nossas lideranças em Angola, e que Deus possa abençoar a todos. Você, muito obrigado. Sou Orlando Fonseca, uma vez mais, te falo desde a lindíssima cidade de Miami, na Costa do Ouro, aqui no Atlântico Sul, no Atlântico Norte, melhor dito, dos Estados Unidos da América. Muito obrigado e muito obrigado por escolherem o vosso Esperta Angola. Muito obrigado mesmo a todos vocês e muito obrigado.